Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com a novidadíssima da linha Ram 1500, a versão Bighorn. Sim, uma versão de entrada que você paga quase 140 mil reais a menos em relação à Laramie. Aqui a gente segue com o motor 3.0 biturbo 6 cilindros em linha de mais de 420 cavalos. É a picape mais rápida do Brasil, especialmente nessa categoria das grandonas, das full size. Bem, o que muda exatamente em relação à versão Laramie? Claro, essa versão, por ter uma pegada mais, entre aspas, simples, abdica bastante dos acabamentos cromados. Então, de cara, o que você nota aqui é o para-choque na cor do carro, é a maçaneta na cor do carro, é o retrovisor sem pintura. Mas esse carro aqui, em relação à Bighorn que você tem no mercado norte-americano, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela tem sim um speczinho Brasil, a começar por essas rodas aqui de aro 20, que lá nos Estados Unidos, na versão Bighorn, são opcionais. Aqui tem esse acabamento bastante bonito, cromado, pneus na medida 275/55. Outra coisa muito específica, né? Aliás, uma diferença muito grande que fez esse carro custar precisamente, vou te dar o preço dela aqui, nada menos do que 450 mil reais, baixando aí bastante dos quase 600 mil reais pedidos, por exemplo, de uma Night Edition. É isso aqui, ó, é a suspensão com elemento elástico metálico. Aqui a gente não tem as bolsas de ar da suspensão pneumática das versões Laramie, certo? Bem, outra coisa que a gente não tem, por exemplo, é isso aqui, ó, câmeras 360. Aqui a gente vai ter apenas sensor de estacionamento dianteiro, traseiro. Perceba aqui que não temos câmera no retrovisor, aqui um spotzinho de luz. Mas, no geral, essas são as principais mudanças de acabamento. Aqui a gente não tem também teto solar, outra coisa que esse carro abdicou. E aqui por dentro, mais do que nunca, bancos em tecido. E aí, você estaria disposto a pagar mais de 400 mil reais em um carro que tem banco de tecido? Bom, vai me escrevendo aí nos comentários, certo? Mas, do geral, esse carro mantém todas as dimensões que você basicamente conhece. São 5,90 metros de comprimento e o entre-eixos de 3,67 metros. Vale lembrar, por exemplo, que uma Chevrolet Silverado tem 3,74 metros de entre-eixos, é o maior da categoria. Esse carro aqui também usa e abusa dos aços de ultra e alta resistência. Só no chassi eles são 98% desses componentes e na cabine vão a 54%. Perceba aqui os faróis, que tem sim ainda a projeção em LED, tem também a função Cornering Light, tem aqui os ganchos de reboque. Para você ter uma ideia, ângulo de entrada aqui 18,8, vão livre do solo 20,7 centímetros e ângulo de saída 20,7 graus. Ela tem também ADAS nível 2, mas ela não tem aquela centralização em faixa certinha, né? Ela tem o assistente de permanência em faixa. Vale lembrar, o estribo não é elétrico, ele é fixo de série. Essa capota marítima é um acessório Mopar. Aqui na caçamba, em termos de capacidades, vale lembrar, né, esses carros não podem carregar mais de 1 tonelada aqui na caçamba, caso contrário você não poderia dirigi-los com CNH-B, teria que partir para CNH-D caminhão. E mais do que nunca, aqui atrás, a gente tem as capacidades, eu anotei certinho para te falar aqui, nada menos do que 1.523 litros aqui nessa caçamba e uma capacidade de carga de 560 quilos. E claro, a tampa não é elétrica, né? Ela desce suavemente, mas ela não tem acionamento elétrico. Aqui, claro, a gente tem a ponteira dupla de escape, bem bonitas, né? E a preparação para reboque. Inclusive, esse carro tem capacidade para rebocar 4,5 toneladas, um reboque com freio, certo? Aqui, aliás, você ganha, né, o badge, o Bighorn, e aqui o 4x4. Esses emblemas ficam aqui
cromados. Esse carro também tem outras tonalidades de cor, tem uma cor azul bem bonita, 2 tons de cinza, tem um preto também. O tanque de combustível, meus amigos, 98 litros, esse carro bebe apenas gasolina, tá? Não é flex não, tampouco diesel, mas você que já é um espectador assíduo aqui do nosso canal, já deve saber que essas picaponas aqui vão ser diesel só lá a partir das 2.500, 3.500, enfim. Vamos abrir aqui o capô. Abrir o capô para ter acesso ao coração da máquina, o Hurricane 3.0. Boa! Conseguindo aqui abrir. Claro, né? Um motorzão aí já habitué dessa linha Ram 1500. Estreou na linha 2025, ainda no ano de 2024, gerou muitas críticas porque substituiu o V8 Hemi, mas a gente sabe, nos Estados Unidos, aliás, a Ram não demorou muito, voltou a oferecer o V8 como opção para a Ram 1500, isso não está disponível ainda no Brasil. A Stellantis deixou a gente informado aqui de que não deve tardar para que o motor V8 Hemi volte para o Brasil, nem que seja como opcional a partir do ano que vem. Porque nos Estados Unidos, esse carro aqui, na versão Bighorn, inclusive, tem o Pentastar, o V6 3.6 aspirado, ali na casa dos 300 cavalos. E esse motor aqui, juntamente com o V8 Hemi, são opcionais, né? Standard, esse carro vem com o motor V6 Pentastar. Bom, de toda maneira, aqui a gente está falando de um motor que tem 635 Nm, que vai dar 64,8 kgfm de torque e um 0 a 100 cumprido em 5,3 segundos e uma transmissão automática dedicada de 8 velocidades, sem eletrificações, tá? Aqui não temos nenhum tipo de eletrificação, nem mesmo o Mild Hybrid, que a gente está acostumado a ver. Em outros modelos, até diesel, né? Land Rover tinha também os Mild Hybrid diesel. Aqui não é exatamente isso que acontece. É um motor biturbo 3.0 V6 sem auxílio de eletrificação. Os números de consumo do Inmetro, pouco mais de 6 na cidade. Esse carro não passa de 10 por litro segundo o PBEV, o PBEV na estrada, certo? Vamos fechar aqui o capô, lembrando, né? A Ford F-150 por enquanto é só V8, a Silverado também. Aliás, uma coisa, né? Há um tempo atrás a Ford levou a gente para a Argentina para conhecer a Ford F-150 XLT. Ainda não trouxe, né? O que seria um rival direto para esse carro aqui no Brasil, uma Ford F-150 XLT. Não é isso que acontece ainda. A Ford trouxe para o Brasil apenas a F-150 Tremor e muito em breve, já é fato quase que consumado, deve estar chegando, deve estar estourando por aí a F-150 Raptor. Mas ainda não temos a F-150 XLT, que seria uma rival para esse carro. Inclusive, eles tentaram traçar um paralelo aí até com picapes médias, caso, por exemplo, da Ford Ranger Raptor, né? Mas eu não acho assim exatamente que esse carro aqui seja um competidor direto de uma Ranger Raptor. Claro que ali na faixa de preço você pode até considerar, mas a Ranger Raptor é bem menor, tem um foco bem mais off-road. Aqui não, né? Aqui é um carro até para você percorrer longas distâncias de asfalto. Perceba aqui que o pneu, né? Esse pneu nem é assim tão voltado para off-road, é um pneu meio que all-season aqui. Não é aquele uso extremo que uma Ford Ranger Raptor pode te proporcionar. Bem, vamos ver o carro aqui por dentro agora? Ó, mostrando o carro por aqui. Começando do banco de trás. Como eu te falei, o estribo sim é item de série, mas não é elétrico. Ele é fixo aqui. E a gente tem sim os bancos em tecido. E claro, a gente mantém aqui, aliás, um detalhe, né? Esqueci de te falar, sem Rambox, né? Outra característica bem marcante aqui do design desse carro, a ausência das Rambox. É uma cabine, uma carroceria, né? Uma caçamba bem mais simples, embora haja iluminação ali. Enfim, a gente não tem o Rambox, nem como acessório, né? Não teria como instalar aqui, isso aqui vem de fábrica, mas reiterando a informação, isso é sim um acessório Mopar. Bem, aqui, os bancos são bipartidos, você pode erguer para levar algum item, a minha mochila está ali, mas perceba que a gente tem também esses tapetes, esses tapetões, item de série aqui, e aqui embaixo a gente mantém aquele porta-objetos, né? Para você guardar alguma coisa que você não quer nem que a polícia encontre.
fixar novamente, baixar o banco. Cadê? Onde que eu abaixo agora? Ah, pronto. É só forçar aqui. Bem, e aqui, bancos em tecido, como eu vinha te dizendo, né? Essa, sem dúvida, além da ausência do teto solar, vai ser a coisa que você vai mais rapidamente perceber aqui no caso da Bighorn, no caso da F150 não, da Ram 1500. Outra coisa também, em termos de vendas, né? A Ram 1500 vem amargurando um pouco, vem patinando em vendas, né? No primeiro semestre aí o carro não chegou a emplacar 50 unidades. Claro, se você considerar tudo, 2.500, 3.500, aí sim, aí a gente tem um número bastante grande de vendas, inclusive essas picapes maiores sempre venderam mais aqui que a Ram 1500, né? Mas a Ram 1500 vem amargando um pouquinho em vendas, a F150 é líder nesse segmento e agora, né, com essa versão mais em conta, a Ram espera ter melhores números de vendas, especificamente olhando o número isolado da Ram 1500. Bem, aqui a gente tem um apoio de braço com porta-copos, a gente tem um sistema assinado pela Alpine, não é pela Harman Kardon, tal como a gente tem nas demais versões. E é um sistema um pouco mais simples também, tem menos alto-falantes. Aqui a gente tem duas tomadas de carregamento USB-C, uma tomada aqui convencional de 400 watts, 115 volts, saída de ventilação, não tem saída de ventilação no teto. Outra coisa também, esse carro tem 6 airbags, nem 8, nem 7, 6 airbags. Bem, aqui como eu te falei, o retrovisor, né, nessa capa preta mais simples. E aqui a gente tem sim bancos com ajustes elétricos, mas a gente não tem a ventilação, tampouco o aquecimento, né? Uma coisa que esse carro abdica também. Deixa eu abrir aqui os vidros, para a gente ter uma ventilação melhor aqui da cabine. E aqui a gente tem, claro, outra diferença marcante, né? Que é o quadro de instrumentos analógico. Deixa eu dar partida aqui no carro. A gente tem... Bom, primeiro, né? Como esse motor é muito mais suave que o V8. Tanto de vibração quanto de ruído mesmo, né? Isso é uma característica bem marcante desse motor 6 em linha em relação ao V8. Mas voltando aqui para a Ram Bighorn, a gente tem painel analógico, não temos o quadro de instrumentos digital. Eu particularmente não vejo problema exatamente nisso, eu acho bonito esse painel de instrumentos. Aliás, acho bastante bonito aqui os relógios, como é feito aqui o grafismo. Desse lado você tem o tacômetro, né, o conta-giros. Aqui temperatura do líquido de arrefecimento, aqui em cima temperatura do óleo, aqui temperatura externa, aqui tanque de combustível e também o velocímetro marcando até 200 km por hora, lembrando que a velocidade é limitada eletronicamente em 180 km por hora. Aqui a transmissão fica na roldana, né, tal como nas outras versões, você controla por aqui. Aqui a gente tem, como eu te falei, apenas a câmera de ré, não temos o sistema de câmeras 360, tampouco 540. Para desligar o start-stop, sistema de tração, 4x4 automático, aqui só a tração traseira, aqui reduzida e aqui o 4x4 alto. Tá? Desse lado, central multimídia de 12 polegadas, as versões mais caras têm de 14 polegadas, mas esse carro aqui tem internet nativa, tem também a possibilidade de você baixar o aplicativo da Ram e fazer atualizações over the air, inclusive ele tem mapas aqui embarcados, tem o GPS nativo, mas é uma central um pouco menor, né? Você percebe que o tamanho da tela é um pouco menor. Aqui o Active Lane Management, que faz aquele esqueminha, né? Opa, tá saindo, traz de volta. Não é aquele ADAS 2+, que mantém o carro centralizadinho na faixa, não. Bem, aqui você tem o ar-condicionado, que por sua vez mantém as duas zonas. Aqui para desligar o controle de tração, aqui o sensor de estacionamento dianteiro, sensor de estacionamento traseiro. Aqui o quadro de instrumentos, olha, ele é um pouco mais simples, mas ele é bem servido. Não tem nada que você fale, puxa vida, senti falta, né? Inclusive ele é bastante comum aí, a apresentação geral, a de outros modelos da Jeep, da Fiat também, né? Informações do veículo. Aqui, depois você vem para informações do Trip A e Trip B, depois áudio, mensagens, configurações. Se você tem um Jeep Compass, um Jeep Renegade, você vai ficar até familiarizado com isso aqui. É um sistema que eu particularmente acho justo e bastante bem apresentado, tá? Tem as informações que eu como motorista gosto de ver aqui. Ah, tem também aqui, ó, quase estava esquecendo de
de falar, ó. Tem aqui temperatura da bateria, do sistema de alimentação elétrica, e também aqui a temperatura do óleo. Aqui deve ser da transmissão e aqui do motor, talvez, né? Ou você consegue configurar. Na verdade, isso aqui deve ser aqui, ó. Informações ao motorista, info do veículo. Temperatura do óleo, pressão de óleo, vida do óleo, nível do óleo, tensão da bateria, pressão dos pneus, adaptação automática. Deixa eu ver aqui, ó, configurações. Já está em parking já. Vamos lá. Pressione OK. Superior direito. Vamos lá. No superior direito você tem temperatura externa, hora, autonomia, consumo médio, consumo atual, distâncias, cabos do reboque, deve ser, né? Quando você está lá rebocando alguma coisa, exatamente. Pressão do óleo. Aqui tem a pressão do óleo, tá? Temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo, tensão da bateria. É a tensão da bateria. Muito bem. Temperatura do câmbio. Agora se a gente vier para cá, ó, lado esquerdo, aí você também vai se configurando conforme... Opa, vamos lá, geringonça. Volta de novo, isso. Também você vai configurando como você achar que deve. Então você consegue configurar todos esses cantos aqui do painel com aquelas informações que eu te falei. Bem, aqui na central multimídia, aqui a gente tem a Home, mídia. O carro é capaz de parear até 2 celulares simultaneamente. Conforto, navegação, telefone. Aqui você consegue parear o seu carro parear o seu celular sem fio. Veículo, retrovisor eletrocrômico, você pode ligar ou desligar. E a câmera de ré. É uma central, são comandos mais simples mesmo, tá? Como eu te falei, você que já teve experiência de conviver com uma Rampage, com uma Toro, é tudo muito parecido. As assistências da direção, assistência de mudança de faixa, alerta de objeto no banco traseiro, sensor de estacionamento, volume, alerta de ponto cego, ela tem isso também. O comprimento do reboque para o alerta de ponto cego, também você consegue ajustar. Aqui ele vai perceber qual o tamanho do seu reboque para te ajudar no ponto cego. Assistente de partida em rampa, assistência de enchimento dos pneus. Hora e data, Bluetooth, voz, portas e travas, freios, manutenção dos freios. Tem aqui um diagnóstico, portas e travas, bancos de conforto, ativação automática. Aliás, tem aquecimento dos 2 bancos, mas não tem a ventilação, o que no Brasil faz mais sentido, né? A gente tem mais temperaturas quentes do que frias. 2 porta-luvas aqui, eles não têm iluminação. O acabamento geral até é mais simples também, né? Tem mais peças em plástico aqui, então você percebe que o acabamento geral também tem sim mudanças, né? Em relação ao que você tinha na... O que é isso aqui? Aqui você tem a abertura elétrica, mas não tem o fechamento elétrico da tampa, tá? Ele só destrava lá a tampa e abre. Aqui para ligar ou desligar as luzes internas, o SOS. E aqui para abrir a janelinha elétrica lá do banco de trás. Como eu te falei, não temos teto solar. Certo? Aqui mais uma tomada, 12 volts, botão de partida e aqui a chave, aliás, carregador de celular por indução, baita porta-objetos. Esse aqui tem 40 litros de capacidade, é brincadeira, né? Esses carros realmente são muito distantes da realidade que a gente tem nas picapes médias aqui. Aqui algumas medidas, tem esquadro, transferidor, tem algumas outras aqui, régua, enfim. O que é isso aqui? Teorema de Pitágoras, ó que legal, cara. Aqui é a fórmula do Teorema de Pitágoras, tangente, cateto oposto pelo adjacente, cosseno, seno, para você não se esquecer das aulas de geometria. 2 porta-copos aqui, e é basicamente isso, né? Cintos com regulagem de altura também. Cara, é um acabamento mais simples mesmo, né? Os caras precisaram tirar... Aliás, esse carro aqui tem versões até mais simples nos Estados Unidos, né? Que trazem o preço ainda mais para baixo. Mas para quem está acostumado com picape média, sem dúvida, a hora que entrar aqui, não vai sentir que esse carro tem sim um acabamento melhor. Embora seja de plástico duro,
as coisas têm mais textura, tem mais cor aqui dentro, né? Tem sim um tratamento de acabamento mais interessante do que de uma picape média, de uma S10, de uma Hilux. Freio de estacionamento eletrônico, regulagem aqui da distância dos pedais de maneira elétrica, faróis com acendimento automático e aqui limpador de para-brisa. Agora que eu já te mostrei o carro aqui por dentro, a gente conseguiu ter um breve contato na pista aqui do Autódromo Fazenda Capuava. Vamos rodar com esse carro agora então, para a gente tecer algumas leves impressões, especialmente com relação a essa suspensão, né? Que tem molas helicoidais metálicas, diferentemente das Laramie, que tem a suspensão pneumática. Bora rodar com esse carro então e ver como ele se comporta aqui no Autódromo do Fazenda Capuava. Vem! Bom, estamos a bordo então da Ram 1500 agora no Autódromo da Fazenda Capuava. Faz um tempinho já que eu não ando aqui e confesso nunca andei com nada tão grande aqui. Mas o grande lance é perceber, primeiro, né? Claro, como anda bem esse motor 6 cilindros que substituiu sim o V8. Os puristas podem não gostar tanto, mas em desempenho não resta dúvida de que fez bem ao carro. Em termos mercadológicos, claro, né? Certamente o V8 fazia mais sucesso, fazia mais sentido, era algo mais clássico também aqui para 1500. Mas o grande lance é também perceber como que fica a questão dessas rodas menores e também da suspensão, que agora é metálica, né? Ela abandona, nessa versão de entrada, abandona o elemento elástico pneumático e adota o elemento elástico metálico. E claro, né? Logicamente você não vai fazer isso que a gente está fazendo agora num carro desse tamanho quando você comprar. Você quer esse carro aqui para rodar longas distâncias da maneira mais confortável possível. Mas mesmo assim, abusando um pouco, dando pé onde não se deve. Claro, os controles de tração são muito competentes também, né? Mas você não tem uma rolagem de carroceria muito absurda, não. Talvez eu estava pensando que com essas molas, né? Com esse sistema mais simples de suspensão, a coisa podia ficar mais molenga aqui dentro, mas não é necessariamente o que acontece. A traseira, claro, não copia tudo que acontece aqui como você teria num carro pequeno, mas muito longe de ser aquele carro que não passa confiança, mesmo abusando mais. E o pneu sim, né? O pneu acaba sendo, nesses carros modernos de rua, a coisa que mais limita, né? Que mais vai dar o limite do carro, né? Que mais vai entregar o limite mais cedo. E aqui no caso são esses pneus de aro 20, que tem um ombro um pouquinho maior. Mas mesmo assim, como anda bem esse carro? Como puxa bem, como freia bem também, passa confiança. Eu gosto demais da maneira que a F-150 se comporta. Para mim, tanto a 1500 como a F-150 são as que mais andam legal, assim, de sensação. Que a gente faz no 0 a 100, certo? Que a gente vai parar para fazer o 0 a 100. Olá. Tudo bem? Pode ver um pouquinho mais pra frente, por favor? Ai, isso. Aqui? Qual que é o nome? Eu sou o João Delarco. O carro tá no modo normal, 4x4 automático. Vamos lá. Meu Deus do céu. Passamos ali no nosso cone de 0 a 100 a 110 por hora. Realmente, é muito boa de rodar. Não à toa esses carros fazem tanto sucesso nos Estados Unidos, né? Claro, aqui chegam mais caro, pagando um bom e elevado imposto aí, tanto de importação quanto também com relação ao IPI, que anda penalizando demais carros que poluem, né? Então as picapes a diesel pagam um imposto grande e conforme o carro não vai cumprindo metas de pegada de carbono, então o fato de não ser flex, o fato de ser só a gasolina sem eletrificação, tudo isso vai penalizando um pouco o carro, por isso que ele chega tão caro. Mas só o fato desse carro ter chegado no preço que chegou, né, já sim, deve representar, acredito eu, um bom alento nos números de vendas da Ram 1500. Claro, a frente arrasta um pouco, não tem nem como, né? Um carro muito pesado, mais de 2,5 toneladas. Mas eu não esperava que a suspensão fosse ser tão justa, tão bem acertadinha aqui, pensando nessas molas mais simples, né? Em relação ao sistema pneumático,
que tem diversos níveis, né, que você consegue ajustar e tal. Essa, sem dúvida, é a coisa mais sofisticada que a Ram 1500 abdicou para trazer a Bighorn a esse preço mais em conta. Mas é isso, esse foi um contato bastante breve, boa modulação de freio também, boa resposta de volante, não é aquele volante moroso. Ouso dizer até que o volante é um pouco mais esperto que o da F-150, que é um carro que está mais fresco na minha memória. O da Silverado já tem um tempinho que eu andei, mas muito boa. O diâmetro aqui do volante também é menor, o da F-150 é um volante mais grandão e tal. Sem dúvida, o comportamento da Ram 1500 para asfalto é talvez um dos mais elogiáveis aí entre essa tríplice coroa, Silverado, F-150 e a própria Ram 1500. Ela, sem dúvida, é a que tem um dos melhores, se não o melhor, comportamento de asfalto, né? Precisaríamos ter as três aqui, uma do lado da outra, mas do que pudemos ver nesse breve contato, a impressão é muito boa. Voltamos pro box agora, né? Muito bem, então vamos voltar lá. Em breve esse carro volta pra gente, para ter um teste mais completo no perímetro urbano, mas o contato que ficou aqui em pista, fiquei deveras impressionado. Ainda não tinha andado com a Ram 6 cilindros. Cara, anda bem, viu? Ela representa a ficha técnica aqui na prática de uma maneira bem fidedigna. Vamos voltar lá e tecer as nossas conclusões finais. Pois é, meu caro youtuber espectador, sem dúvida, esse carro aqui é muito interessante de dirigir. Uma picape muito rápida e, embora haja o preconceito com relação ao fato dela não oferecer um motor V8, não resta dúvida que, em termos de desempenho, aqui ela engole o V8. Realmente é um desempenho muito mais interessante. E muito mais interessante agora também é ter um carro desse tamanho, com essas capacidades, com esse espaço, custando o preço que custa. E não só isso, você pode também ter condições aí de venda especial com um descontinho a mais aí, caso você seja elegível para uma venda direta, por exemplo, né? Então, para mim, não resta dúvida que essa aqui atrás de mim é, sem dúvida, um dos melhores custo-benefício em termos de picapes. Sejam as grandonas, sejam as médias. A Ram 1500 Bighorn tem tudo o que você precisa, só não tem o V8, mas eu abriria a mão. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Em breve esse carro volta lá pra gente, para um vídeo mais completo com o João Anacleto também, para entender melhor números de consumo, né? Já que esse carro aqui tem a premissa de poluir menos e gastar menos com esse motor aqui 6 cilindros. E claro, em breve a gente colhe mais impressões num cenário mais habitual do nosso canal. Afinal de contas, aqui o asfalto é bastante liso, né? A gente conseguiu entender mais comportamento em curvas e também em arrancadas. Vou ficando por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal A Roda e até uma próxima.